Oi pessoal, boa noite. É nóis. Eu vou gravar essa nossa reunião aqui, mas não fiquem encabulados, tímidos. Quem for falar, a voz não vai sair porque o microfone está bem aqui no meu peito. Mas é porque automaticamente eu estou pedindo autorização de vocês, como se fosse um consentimento não livre e não informado, mas pelo menos informado entendeu? E vou acabar jogando no YouTube para poder divulgar que está acontecendo essa reunião, né, toda quarta-noite, no estudo da obra O Romance Nosso Lar, de Chico Xavier. E aí, próxima quarta-feira aqui vai ter que aumentar, triplicar as cadeiras e tudo mais. Em vez de 6 vai ter 18, vai ficar pra você. Então essa nossa... Mas ocorre, geralmente o show lá é assim, numa reunião não vem ninguém e na outra vem todo mundo. Né? Não, mas hoje está muito, como o Romário disse, está muito especial. Oi, filho. A Letícia comeu tudo. Ai, tá certo. Não tem problema comer tudo não, mas só deixa a gente se reunir aqui. Então aqui como se dá pra ver, é um círculo bem íntimo, tem crianças vociferando, gemendo, falando. Vociferando como se fosse feras, né? Vociferando. É isso mesmo. Não, mas isso, ó. Eu fui convidado para poder dar continuidade no estudo do Nosso Lar. E as duas partes em que me foram entregues foram as seguintes. Precioso Aviso e Explicações de Lísias, né? A senhora já leu o Nosso Lar? Um pouquinho, mas quantas partes eu não li Tem uma radionovela que eu estava assistindo enquanto estava me preparando para cá, que eu estou achando muito interessante. Depois era o caso de, inclusive... Quanto tá tudo dessa radionovela? Audiolivro dramatizado, acho que Ele não meio porque ele mandou. Ele não é igual ao livro, ele cria, faz. E eu acho que é bem mais fácil de você... eu acho que é mais fácil do que o livro, porque tem um audiolivro e tem essa audionovela. 7 horas, mais ou menos. Essa audionovela também tem 7 horas. Mas eu achei mais fácil, eu achei mais gostoso de ficar ouvindo. Normalmente o audiolivro é só a leitura do livro, né? Dramatizado, vai ser uma recontagem. Uma das coisas que eu queria dividir sobre o que eu estava vendo sobre o Nosso Lar, e que foi um negócio que eu achei muito bacana quando eu descobri, certo? Não é algo que se refere diretamente ao Nosso Lar, é algo que se refere à história bíblica. Eu estava ouvindo o Haroldo comentar, ele estava fazendo um comentário naquele estudo que ele está falando sobre a Gênesis, né? E aí ele dizia que praticamente toda a história bíblica, todos os movimentos da Bíblia davam para ser resumidos em 4 ou 5 passos, ou grandes etapas, né? Grandes cenas, grandes tomos, que era o paraíso, o exílio, né? A aliança, o êxodo e a redenção. O que é cada um, né? O paraíso é quando a gente é criado, ou então toda cena que está mais ou menos no equilíbrio diante das pessoas, sabe? E às vezes pode ser um equilíbrio que ele é evidente, mas pode ser um equilíbrio também aparente, né? Então é um paraíso que ele é verdadeiramente um paraíso, ou ele é aparentemente um paraíso. O exílio é quando você não faz jus a esse paraíso. E aí você é expulso, né? Então é todo o processo de expulsão do que você acreditava ser o seu paraíso. Aí a aliança é quando Deus se mostra para você e Ele faz um movimento de tentar lhe resgatar, né? Então Deus, Ele vai, sempre Deus tem esse movimento, Ele é um movimento que vai para você. E aí Ele faz uma aliança contigo e Ele tenta te resgatar, sempre é assim.
E na maioria das vezes, assim, é quando nós estamos preparados para essa aliança. Não é quando Ele quer, porque é como se Deus sempre está querendo lhe salvar. Mas é quando nós estamos preparados para essa aliança, que nós nos entregamos a essa aliança e nós damos o nosso processo de êxodo. Êxodo é a caminhada para voltar para o paraíso. E redenção é os momentos finais. É a subida final, né? Então, por exemplo, você vê isso em várias histórias de vários lugares. Você vê, por exemplo, Moisés. Moisés, ele é criado entre os egípcios, que era um paraíso. Mas nesse caso, por exemplo, era um paraíso não verdadeiro, era um paraíso ilusório, né? Ele tem a queda do paraíso, que é quando ele se reconhece como sendo partícipe do povo que era escravo, né? Aí ele então cai em si, cai a ilusão, cai o véu. Ele encontra Deus. Com Deus ele faz aliança e aí ele pega o povo dele para fazer o êxodo. Aí é o exemplo maior de êxodo que tem. E quando ao novo paraíso, que é a terra prometida. Então quando ele chega lá, né, infelizmente ele não consegue entrar, né, mas depois ele sobe aos céus na carruagem de fogo, então é como se ele tivesse entrado. José do Egito. José do Egito. Ele é o caçula de vários filhos e está vivendo num paraíso, que é junto com o pai dele, né? O pai dele dá casa, comida, roupa lavada, na verdade, muito mais do que roupa lavada, dá presente ao filho amado e etc, etc, entendeu? Então, o paraíso dele, ele é traído pelos irmãos, exílio. Ele vai para o Egito, né? Lá, ele tem os seus dons de profecia no mais alto grau, aliança com Deus, dentro dos dons de profecia. Porque ele não podia fazer dom de profecia se ele não tivesse aliança com Deus. E aí depois toda a história se reconcilia em ele reencontrar os irmãos, reencontrar o pai, fazer com que a tribo dele não morresse de fome. Então ele devolve José do Egito a sua família a um certo paraíso, porque eles estavam morrendo de fome, estavam nas vacas magras e etc, entendeu? Então, no fundo, parece verdade que se você for olhar a história da Bíblia, toda ela se passa dentro desses tomos, dentro dessa estrutura. Sabe? Por que eu trouxe essa questão para cá? Porque eu acho que o nosso lar se passa dentro da mesma estrutura. Consegue perceber? Tenta. Lembra de falar de novo? Paraíso, exílio, aliança, que vai inaugurar o movimento do êxodo, e a redenção que vai te devolver ao paraíso. Essa vida de Jesus daria para encaixar nessa narrativa assim. Paraíso, ele mora em casa com os pais. Esse paraíso assim, exílio, talvez pudesse ser o deserto. Aliança, o batismo. Êxodo, a pregação, e a redenção, a crucificação. Deixa eu fazer aqui é por aí. Uma aproximação aqui. Mas dizem realmente que assim, Jesus ter enfrentado o deserto não poderia não ser se ele quisesse realmente se inaugurar como o pastor daquele povo. Porque só uma pessoa que enfrentou verdadeiramente o deserto dentro do povo hebreu é que entra com autoridade espiritual para poder conseguir falar alguma coisa para aquele povo. Eu estava falando com um pastor, um dia eu estava entrevistando um pastor, pai de um amigo meu, e aí ele falou que ele já visitou, ele faz excursões para estudos arqueológicos lá em Jerusalém. E ele disse que quando você vai olhar para Jerusalém, tem deserto para todos os lados. E verdadeiramente assim, o povo hebreu, de uma forma geral, ele foi criado num lugar onde vários impérios não queriam nem saber. Então, por exemplo, o Egito dominou aquele lugar, o Babilônia dominava aquele lugar. Por que eles conseguiam desenvolver uma civilização ali? Porque era uma terra infértil, era uma terra muito ruim. Então, assim, eles eram colônia, mas eles não estavam nem aí. Então, de todo modo, é uma geografia que é muito deserto para todos os lados. Então, para chegar lá é muito deserto, para você sair de lá é muito deserto. Então, a experiência do deserto para os hebreus, judeus, etc., não só é uma experiência cotidiana, mas na própria história deles, é uma experiência de identidade. Eu só me reconheço como fazendo parte daquele povo porque eu enfrento desertos. É meio diferente da nossa estrutura de pensar hoje em dia, né? Eu só estou feliz
eu só me sinto parte da sociedade se eu tiver vários likes no Facebook ou se eu tiver no The Voice Brasil, que aí eu tô muito feliz. Quer dizer, eu só sou feliz se eu conseguir um reconhecimento. Esse é o meu céu. Mas para aquele povo, na verdade, você ser partícipe da identidade daquele povo é você ter enfrentado um deserto na vida. Se você não enfrentou o deserto na vida, meu filho, você não é ninguém. Sinto muito. Entendeu? Então, assim, inclusive eu dou aula sobre história de vida lá na faculdade, né? Eu até falei que, assim, muitas vezes a gente tem modelos de contar a nossa história de vida. E eu encontrei em vários lugares o modelo da Bíblia para contar a história de vida das pessoas, sabe? Então, a nossa vida, por vezes, eu acho que nós chegamos no ápice da maturidade quando a gente enfrenta tudo isso. Tem gente, vocês vão convir comigo, que só vive no paraíso, do começo da vida até o fim. O paraíso, eu acho ilusório, né? Na analogia, usando essa mesma analogia, só que na jornada do herói, que foi quem usou o monte do Enes. Na jornada de qual? Jornada do herói, que é o mito. Vocês fizeram a jornada do herói lá. Essas 5 fases, elas se encaixam também, só que lá ele coloca 10 passos. Uhum. Mas os 10 estão dentro desse mesmo ponto, eu estava tentando relacionar. Quem é o autor faz? O Joseph Campbell. E aí ele fala do monomito, né? O Buda passou por isso aí, Jesus passou por isso. Ele usa essas histórias reais do herói. Só que isso virou um recurso narrativo de muitas histórias. Também que todas essas histórias de herói passam por um pouco por isso. E de certa forma é a jornada que o Espírito passa também para chegar nessa redenção. É bacana que falando isso porque exatamente ele dividiu em vários passos e se encaixa nesses 5 passos que está falando. Legal. Legal. Agora sim, a diferença dos heróis de outras culturas, assim, eu não sei profundamente sobre o herói de outras culturas, mas é muito nítido que às vezes eles omitem a aliança, né? Mas você vê que até entre os mitos da Grécia, o herói ele só consegue chegar no fim porque ele tem aliança com deuses. Meu Deus, estão sempre metendo a mão na história. Se o Deus não tivesse metido a mão na história, o herói não tinha conseguido chegar lá no final. Então, assim... Literalmente metido a mão. Metido a mão mesmo, Então, assim, até mesmo quando é uma história de uma que a gente nem parece que é herói. Jó, por exemplo. Jó é uma história de sofrimento puro. E, assim, é uma história de, na verdade, é uma história bem estranha aos nossos olhos, porque Deus vai ouvindo a voz de Satã, que é o acusador, falando que Jó só era fiel a Deus porque Jó tinha posses, família, saúde. Então Jó só era fiel porque na verdade ele estava bem. Porque não sofreu. Porque não sofreu. Então, se tirasse aquilo dali de Jó, aí Deus, tá bom, vou provar para você que não é assim. Aí Deus entra na conversa do Satã. E aí começa a tirar todas as coisas de Jó. Então, Jó estava no paraíso, o Satã forja o exílio dele, que é a retirada do paraíso de Jó. Aí nesse caso aqui não é Jó que está migrando de um lugar para o outro. Jó, ele está sendo forçado a um exílio dentro da própria vida. Está sendo retirado os bens, a família, a saúde, né? E aí, Jó, a maior parte do livro de Jó é o êxodo dele. É um êxodo bonito, assim, porque ao mesmo tempo que é êxodo, ele está tomando consciência da aliança que ele sempre teve com Deus. Olha que coisa interessante, né? Não, ele nunca deixou de ter aliança com Deus, ele sempre foi um cara fiel. O que ele está fazendo agora, tem uma passagem lá que é assim: antes eu te conhecia por ouvir falar, agora eu te vejo. Agora eu te conheço porque eu te vejo, né? É como assim, agora eu vi você. Mas por quê? Porque ele tomou consciência profunda do que realmente era essa aliança. E ao mesmo tempo que ele tomou a consciência profunda da aliança, é o final do Êxodo. Porque é exatamente a tomada de consciência profunda da aliança com Deus finda no paraíso do paraíso de qualquer pessoa. No caso de Jó, né? Percebe? Mesma coisa de Jesus. Eu acho que Jesus também, sim,
Jesus, ele teve um momento ali, obviamente que há quem diga que ele estava recitando salmos, né? No momento de dizer, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele estava recitando um salmo, mas ainda assim, existe um momento do Jesus abandonado, né? Então, de novo, é um momento bem mais curto do que Jó, mas é o momento da crucificação em que ele se entrega e que ele está retomando a consciência da aliança fundamental e radical que ele tem com Deus. E mesmo que ele tenha morrido, só o fato de ele ter recobrado essa aliança na consciência dele, já torna ele possuidor do paraíso, percebe? Então, o que é que a história do André Luiz tem a ver com isso? Qual era o paraíso dele? Vamos começar por aqui. Eu acho que o paraíso é antes da... É antes, inclusive, de começar a história, né? É porque a história começa logo... É igual a... Se eu não me engano, é a Odisseia, né? A Odisseia conta a história do herói chamado Odisseu. Ele começa já quando ele está bem miserável. Aí ele vai resgatar o tempo que ele era herói. Primeiro flashback da história. Então, ali começa na miséria profunda, né? Então, a história começa onde? No exílio. Certo? Então, quando em determinado momento ele relembra, por exemplo, quando ele estava sendo acusado de suicida, mas como? Eu fui médico, criei minha família como um bom pai, exerci... Lutei contra a morte em cirurgias. Lutei contra a minha doença, né? Então, o suicida se entrega à doença. Não, eu lutei contra a minha doença, fui para médicos, tomei remédio, me submeti à cirurgia. Em nenhum momento eu me entreguei. Mas o que era a visão de paraíso dele? Essa visão de uma vida normal, né? Ser um pai de família, com filhos, sustentar o lar, fazer tudo o que uma sociedade diz que é do homem probo, né? Do homem de bem. Só que depois você vai percebendo que ele tinha alguns deslizes. Número 1, um médico. Eu não sei se ele já chega nesse lugar, eu acho que não sei. Um médico que tenha que atendeu tanta gente, né? Só 2 pessoas praticamente intercederam por ele, que foi a mãe dele e uma pessoa que ele tinha atendido. Não era? Então, assim, parece que na maior parte da vida dele, ele exerceu relações, mas uma relação de estrita justeza, né? Eu estou exercendo o meu trabalho, mas não de caridade, né? E até de relação mesmo. Porque na hora que eu vejo essa parte aí do filme, eu reassisti de novo agora as cenas que eu ia passar aqui também. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas como às vezes a gente passa por situações disso, né? De a pessoa falar da vida. Eu falo isso por mim, porque às vezes a gente, e dando um exemplo ali dos jovens, tentei me policiar para não fazer isso. Papai, olha, eu desenhei tudo aí. Legal, filho. Continua lá desenhando. Está tão preocupado em cumprir a programação ou de fazer aquilo tudo, e não perceber que se tinha um jovem sozinho, ou se tinha um jovem chorando, passando mal, porque tinha, entendeu? Então, assim, às vezes a gente está muito na nossa vida de resolver aquilo que temos para fazer. E aí eu vi as cenas do filme nessa parte do livro muito dessa forma. De ser algo que fazemos sem perceber, né, mesmo. E aí que acho que é o peso da reflexão, ser grande. E aí outros lances que vão percebendo o quanto a vida do André não era tão perfeita assim, né? O médico diz, Henrique de Luna, né? Henrique de Luna diz que o André Luiz ele morreu por causa de uma obstrução intestinal originada de elementos cancerígenos. E foi por causa de muitos excessos que ele se entregou em bebidas e alimentação, né? E tem um momento lá que ele diz que a sífilis corroeu a economia do corpo.
Só que sífilis é uma doença venérea por excelência. E numa época de uma família muito patriarcal, né? A feminilização da sífilis aconteceu mais para os tempos modernos. Naquela época ele só pegava sífilis porque ele pulou a cerca. Ou então porque ele se entregou a prazeres do mundo quando na adolescência. Né? Mas se bem que se ele tivesse entregado a prazeres do mundo com a adolescência, na idade que ele já estava no meio do casamento, ele já deveria estar com sífilis extremamente avançada. E não descreve que essa sífilis estava muito avançada, mas que ela tinha corroído paulatinamente as estruturas do corpo. Então, deve-se perceber que ele deve ter tido lá os seus pulos dentro do próprio casamento. Então, o casamento parecia uma fachada também. Então, na verdade, era a fachada do homem bom, e que acontece muito, né? Assim, eu tô construindo uma família, e o que importa não é o que é a verdade, mas o que eu consigo mostrar para as pessoas. Qual é a fachada que eu consigo mostrar para as pessoas, né? Principalmente em pessoas que não acreditam em Deus, porque Deus, sendo o olho que tudo vê, muitas vezes numa família que eu tenho a crença em Deus, eu vou dizer, não, eu não vou fazer isso porque Deus está vendo, né? Mas quando a gente perde essa crença, o nosso Deus é substituído pelo olho do outro, né? Do vizinho, né? E se o vizinho não vê, então é porque está tudo bem. Se o vizinho não vê e não tem nenhuma lei humana que me desobrigue, né? Então, eu tô na minha, eu tô na boa. Como o Evangelho diz, né? Se eu evitar o escândalo, digamos assim, para o mundo, o escândalo íntimo, esse não tem problema. Exatamente. Né? O próprio Evangelho também diz, tem alguns crimes que aos olhos de todo mundo não são nada, mas aos olhos de Deus é crime. Né? Muito bom essa lembrança. Então, talvez o que nós estejamos vendo, ou o que foi visto nesses últimos momentos aqui no La Chico Xavier, foi o exílio do André Luiz. E esse momento agora que eu estou entrando... Diga. Tinha um paraíso que não era tão paraíso assim, talvez. Né? Assim, paraíso realmente dele, mas falso. Né? Mas no fundo, todos os paraísos dessas histórias não são os verdadeiros paraísos, né? A pessoa ela está fazendo, sempre ela está numa peregrinação para um nível de verdade cada vez mais profundo e maior. O comum de algo que ainda está por vir, talvez. O início de algo que ainda está por vir. Por exemplo, o paraíso de Moisés não era no Egito. O paraíso de José do Egito, né? Ele era cercado por irmãos que odiavam, né? O paraíso de Jesus ainda não tinha cumprido a própria missão, né? E às vezes, aqui e acolá, Maria nem queria muito que ele cumprisse, porque ela temia pela vida do filho, que era a função dela de mãe, prezar pela vida do próprio filho, né? Mas aquilo dali não era o paraíso dele era conseguir a missão de fato e verdadeiramente, né? Então, esse capítulo que a gente começa a entrar é um capítulo legal, assim, porque ele, na verdade, existem vários momentos em que André Luiz vai começar a tentar recobrar a aliança com Deus. Desde o momento do umbral, em que ele se entrega a uma prece profunda, né? Aquilo dali é a primeira abertura para a aliança. Eu acho que outra coisa que a gente tem que perceber é isso. Eu acho que outra coisa que a gente tem que perceber é isso daí. É que essas etapas, elas não são estanques, né? Elas não crescem assim, agora vamos viver só o exílio, agora é só a aliança, né? Não é. Elas, na verdade, são várias experiências que vão se acumulando, na alma, e que elas fazem parte desse grande capítulo que você está escrevendo dentro do seu coração. Então, por exemplo, a aliança de André começa já desde o momento em que ele está dentro do umbral e que ele se arrepende amargamente de qualquer coisa que ele estivesse fazendo, lembra que existe um Deus que deve ser o autor de alguma coisa aí, né? E que deve ser um cara muito bom e muito poderoso que pode resgatar ele dali. Nesse momento do mais abissal dele, ele tira uma oração que consegue fazer com que ele enxergue Clarencio, né? Não é que Clarencio enxergue ele, porque Clarencio há muito tempo sabia onde ele estava. A oração faz com que André enxergue Clarencio, né? Então aquele dali já é o começo da aliança. E aí ele começa o êxodo dele.
vai até o nosso lar, entra dentro do hospital, é recuperado dentro da economia o que eles chamam de economia do corpo espiritual, né? Então ele vai recobrando todas essas energias. Só que é interessante, você pode notar, em todos os romances espíritas, você tem uma estrutura de aliança, de recobrar a aliança com Deus, que é muito interessante, que é o testemunho e a confissão dos próprios pecados. Percebe? A confissão dos próprios pecados, ele participa da estrutura de recobrar a aliança com Deus. E a gente herda disso do catolicismo, a gente não tem nada de se envergonhar disso, não. Eu acho que a gente não tem, não. Isso é uma tradição que foi passada no cristianismo de geração em geração, que o catolicismo só colocou como uma grande liturgia ritualística, que tem um sacerdote para ouvir e tudo mais. Mas a confissão sempre fez parte da história do cristianismo como entrego os meus males a você, para que eu possa, finalmente, limpo, falar com Deus. Né? Então, por exemplo, esse capítulo que a gente vai entrar, em que ele está falando com Clarencio, é um momento de confissão. Ele está no confessionário. Ele começa a chorar por todo o mal que ele fez. Contra ele mesmo e contra as pessoas que ele não fez o bem. E aí ele começa a se debulhar em lágrimas, e ele começa a falar, né, reconhecer, como se fizesse aquele meia culpa, minha máxima culpa, né? Então ele começa a se reconhecer como sendo o portador da culpa, o portador do pecado, né? E aí começa a reconhecer o mal que ele fez contra o próprio corpo. E é interessante porque Clarencio só escuta, realmente como a figura de um confessor. Ele escuta, deixa ele se debulhar em lágrimas e tal, e tal, e tal. Só que aí o Clarencio ele inaugura uma nova faixa mental. Ele começa a dizer, o lamento não leva ninguém a lugar nenhum. É importante que você reconheça tudo o que você fez de errado, mas você não pode se manter nessa faixa mental. Você tem que evoluir e entrar dentro de uma faixa mental da utilidade. E agora, como é que você vai poder ser útil? Percebe? Como é que você vai poder ser útil? E aí, a questão da utilidade é uma questão muito do herói. Que os trabalhos que o herói tem que fazer, eles não são simplesmente um trabalho de reconciliação com Deus, mas também de busca do novo paraíso. E, na verdade, da construção do paraíso na Terra. Percebe isso? A responsabilidade depois de ter passado por tudo que passou, ele sabe o que deve fazer. E na medida que o herói ele começa a desenvolver os seus trabalhos, esse trabalho vai ajudando a construir a própria personalidade do herói, mas também em construir um novo ambiente de bonança ao seu redor. Certo? Então, assim, esse momento é um momento de aliança. Eu decidi pegar aqui no nosso lar algumas falazinhas que eu achei muito legal. Não, João, não, dá certo não. Só para poder a gente compartilhar e a gente entender as questões. São principalmente as falas do Clarencio que iluminam as próprias falas do André Luiz, né? Então ele disse assim, o Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Isso aqui vai ser forte, porque eu acho legal se a gente fosse reavaliar as obras de Chico Xavier nessa perspectiva, a gente ia encontrar grandes lances assim que iam esclarecer muitos capítulos para a nossa própria ciência, né? Cura é uma questão que é extremamente difícil de a gente falar na própria medicina. A medicina não fala em cura, não a medicina oficial, né? A medicina não fala em cura, ela fala em controle da doença, ou numa doença que tem um limite por ela mesma, mas curar uma doença quando ela se instala, principalmente quando ela se cronifica, a gente não fala disso, né? A gente só consegue curar uma doença se a doença já tiver um grande potencial de cura nela mesma, tipo uma virose, que o pessoal até diz. A virose, o indivíduo fica curado com o médico, sem o médico ou apesar do médico.
Na maioria das vezes você fica tomando Benegripe, né? Ave Maria, o Benegripe. Benegripe tem várias coisas que não funcionam pra nada. Mas resolve, né? De maneira nenhuma. Pois é. Só para ter efeito colateral, né? Tem um bocado de coisas nesses remédios que são várias coisas juntas dentro de uma só cápsula, que elas mexem mais com a crença popular do que com verdadeiramente o funcionamento do corpo humano. Tem resfriado que não tem nariz entupido, mas todo remédio para resfriado tem anticongestionante na fórmula dele, né? Atualmente a gente sabe que, por exemplo, paracetamol de pirona é o mínimo de... Para paracetamol, tanto é que mudaram na farmácia. É 750 miligramas a menor dose de comprimido que atualmente você tem disponível na farmácia comum, né? No remédio para gripe é 325, 300. Quer dizer... Mas tem gente que toma e diz assim, rapaz, mas eu só fico bom com isso. Aí, graças a Deus. Que é graças a Deus mesmo, né? Oi? Agora tem doenças que, quer queira, quer não, você cronifica. Por exemplo, diabetes, pressão alta. Tinha um professor meu que dizia assim, você sabe o que é que significa ter vários remédios para pressão alta? Acho que tem o quê, amor? Tem uns 5 remédios para pressão alta. São as 5 classes, pelo menos, né? Tem umas 5 classes de remédio. Cada classe tem vários representantes, né? Atenolol, propanolol, etc, etc, etc. Você sabe o que significa ter várias classes, cada classe com vários tipos de remédio para tratar só pressão alta? Que nenhum serve para nada. Porque se servisse, a gente só utilizava ele. Então nenhum deles presta. Entendeu? Esse é o significado. Depois daqui ninguém vai pro médico mais. Não, mas aí o remédio que é? Se eu passar o remédio, eu não vou. O remédio é o tempo necessário que você tem para ver se você consegue a cura. E a verdadeira cura é uma aliança com Deus. É um exílio para você chegar no novo paraíso. A verdadeira cura é uma peregrinação. Olha o que é que ele vai falar. Aí vai dando algumas dicas. Rapaz. Como é que é o nome daquele cara que é o Berbel, João Berbel, cujo espírito que se manifesta atrás dele é o Dr. Alonso, né? Alonso. Ele dizia que tinha gente que se curava só na fila, então ele nunca colocava uma pessoa na frente. Porque tinha gente que saía de Fortaleza lá para São Paulo, ou Ribeirão Preto, para poder ir atrás da cura espiritual. E só nesse processo de peregrinação, a cura já estava se processando, entendeu? Eu chegava dizendo, me curei só pela aura do João Berbel. Ou pela do Chico A Xavier. energia do Chico. Então ele dizia, nunca coloca uma pessoa na frente. Por quê? Porque o próprio processo de espera é um processo de cura. Então aqui vai ser um diálogo interessante. Por quê? Porque o Clarencio vai dar uma alfinetada no André. O Clarencio vai dizer assim, meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Aí claro que o André vai dizer, claro que eu desejo. Então ele vai falar assim, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Tal não está falando sobre aliança, né? Ele está falando para ele da verdadeira aliança que ele tem que ter com Deus. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, né? Quer dizer, você dizer que o esforço que você teve que fazer em vida, você ficar reclamando que aquilo dali foi imposição que alguém lhe colocou, lhe esmagando, né? Ou então, enxergar padecimentos onde na verdade era luta edificante, só identificar a indesejável cegueira da alma. Aqui ele dá a dica, aqui é legal. Aqui ele está começando a dar a dica pra gente, né?
Estamos no momento de aliança com Deus. Aliança. Como é? A pergunta é, ele diz cura espiritual. A pergunta é, como é que eu faço a aliança com Deus? Entendeu a pergunta? Aqui, essa pergunta que ele está querendo responder. Como é que se faz aliança com Deus? Se a gente fosse lá voltar para os termos bíblicos, assim, estou perdido, estou exilado, perdi o paraíso. Como faço para recobrar a aliança com Deus, a fim de que Ele me devolva o paraíso? Qual é a dica que o Clarence está dando? E é a dica de desde sempre. Mas onde é que essa dica vai nos entregar? É a mesma dica de sempre. Desde o momento que ele foi resgatado no umbral e durante todo o processo, fazer aliança com Deus é a mesma dica de todo sempre. Vamos voltar aqui. Modificar a visão, olhar o estado mental, o estado espiritual. Perfeito. Perfeito. Eu digo assim, oi filho. Ai, tá lindo, filho. Continua fazendo lá. Faz mais 10 vezes. Não, já fiz. Só 5. Então só mais 5. Tá certo, filho. Ó, eu até tinha falado para uma amiga minha que ela até achou prepotência da minha parte, né? A gente tinha escrito uma poesia que no final a personagem, quando chegava finalmente no paraíso, ela dizia assim: já os vejo ao lado de Deus. Ela estava falando para os parentes que tinham morrido dentro de uma chacina e tudo mais. Ela estava consolando os parentes, né? Já os vejo ao lado de Deus. Já os vejo do lado meu. Aí a menina pegou e disse assim: muito engraçado, ela acha que é Deus, é? Ela acha que é Deus, né? Que já os vejo ao lado de Deus. E depois o outro verso dizia: já os vejo do lado meu. Então quer dizer que ela é Deus, né? É isso que a poesia queria dizer. Ela começava a dizer: já os vejo ao lado de Deus, já os vejo ao lado de Deus, já os vejo do lado meu. Não é uma conclusão, não é ou seja, é uma adição. Aí, né? Assim, E é lado meu. a verdade, essa história contava a história de uma moça que ela vivia muito bem, ela era como se chamada justa e sábia, né? E aí tinha um determinado agressor dela que ele invadiu a aldeia, matou toda a aldeia, né? E ele olhou para ela e ele viu nos olhos dela santidade. Só que o que ele mais odiava no coração dele era qualquer pessoa santa. E aí por motivos que vão se esconder dentro do passado espiritual dele. Quando ele viu aqueles olhos de santidade, ele decidiu fazer a coisa mais cruel que existia na vida, né? A chuva caía, torrencial, relâmpagos e mais relâmpagos. Do alto do cavalo ele olha para ela e pega e ordena para todos os sequazes, os verdugos, os capangas, né? Ordena para os capangas dele: matem todos, deixem só ela viva. Entendeu? E aí, enquanto a faca ia cortando a carne de todos aqueles que ela amava, né? Automaticamente ela ia crescendo no processo de santidade. Quando ela olhou para ele, ela não olhou com raiva, não olhou com ódio, ela olhou com pena e misericórdia. E na hora que ela olhou para os dela que estavam morrendo, aquele processo de misericórdia contra o próprio verdugo fez com que ela crescesse tanto que ela teve um êxtase espiritual. Ela teve um êxtase espiritual e enxergou tudo ao mesmo tempo, em todos os instantes, num só instante, e enxergou inclusive o plano espiritual como se tivesse descortinado nela. É nesse momento que ela fala: não se preocupem, eu já os vejo ao lado de Deus, eu já os vejo ao lado meu. Quer dizer, o que é que ela estava querendo dizer no fundo? Ela tinha conseguido chegar no êxtase espiritual de tal magnitude que onde Deus estava,
Ela estava. A aliança dela com Deus era perfeita. Se os amados dela estavam do lado de Deus, ela conseguia sentir automaticamente que estavam também do seu lado, né? Eu acho, inclusive, que é por causa disso, é por causa de alianças dessa envergadura que, por exemplo, as pessoas misturam a imagem de Deus com a imagem do próprio herói, né? E eu acho extremamente compreensível, sabe? Completamente compreensível. Misturar a imagem do herói com a imagem do próprio Deus, como acontece no caso de Jesus, né? Porque a aliança que ele tem com Deus é tamanha e tão radical e tão profunda. Herculano Pires falava: olhar para Jesus é olhar para Deus, né? Então, assim, não está de todo errado quando as pessoas pegam e dizem Jesus é Deus, sabe? É por causa dessa imagem da aliança perfeita, certo? Então, mas aí onde é que nós estávamos? Nós estávamos e essa aliança, como é que a gente chega para poder fazê-la? E a resposta tinha sido: não é que Deus vai descer até mim e pegar na minha mão e dizer vem filho. Não é assim. Não é que eu vá ter que subir num monte físico para chegar até Deus e dizer ó meu Pai. A ideia é: Deus está já do meu lado. Por que eu não estou enxergando? Por que eu não estou enxergando? Aí vamos voltar ao André Luiz. Pelo mesmo motivo que ele não enxergava Clarence. Pelo mesmo motivo que ele não enxergava Clarence. E eu acho bonito, eu já vou colocar mais pra frente. Tem várias simbologias dentro do nosso lar que eu acho muito interessante. Por exemplo, não é agora, já é no capítulo seguinte. Então eu não vou obedecer a cronologia de capítulos, tá, pessoal? Eu vou obedecer força de imagem, tudo bem? Quando você vai pro próximo capítulo que ele está conversando com Lísias, que é tipo um enfermeiro que está cuidando dele, né? Tem um momento que ele pergunta: olha, muitas pessoas regressaram ao plano espiritual, né? Ele diz: devassaram os mistérios da morte antes de mim, né? Meu pai, minha mãe, algumas pessoas que eu conhecia. Não, deixa aí não. Por que ninguém veio me visitar? Por que ninguém veio me visitar? Aí o Lísias pega e diz assim, sua mãe, desde quando você estava doente, diuturnamente, incessantemente, ininterruptamente, vela por você. E aí tem 2 verbos que eu queria destacar: intercede em sua causa e roga por você. Quem é meu povo? Quem é meu povo? Na tradição cristã, que intercede e roga no plano espiritual por nós pecadores. Hein? Gai por nós, pecadores. Glória e glória de Deus. É a mãe. Então, assim, existe um arquétipo de mãe que Chico Xavier e André Luiz, eles estão colocando nessa história que dialoga com a gente profundamente. E quem é que ouve o rogo dessa mãe? Clarencio, que é o que se faz figura divina no umbral. Então, olha como tudo se encaixa. Quando André Luiz, ele acende a possibilidade de conseguir fazer aliança com Deus, quem aparece? Clarencio. Entendeu? E Clarencio, ele vai ser, durante todo esse processo, a figura imediata, né? Que durante esse processo de regeneração vai mais ser como se fosse um emissário de Deus para ele. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas na Bíblia, anjo, né? Ele era tido como emissário de Deus, mas ele poderia falar como se fosse Deus. Isso a gente vê também nas comunicações mediúnicas, depois que a gente está estudando, né? Quer dizer, o espírito que está se comunicando, ele também é um espírito que pode ser o próprio espírito, mas ele pode ser o emissário do espírito, né? Então, por exemplo, quando alguém está ali, né, assinando Bezerra de Menezes, pode ser o próprio Bezerra, pode ser o emissário do Bezerra, né? O que ninguém entendeu ainda, muitas pessoas ainda se questionam o espírito de verdade. Então, assim, não precisa ter sido ele, só ele ter mandado a mensagem. Então, em vários períodos bíblicos, tem um período bíblico que os anjos vão ficar mais evidentes. Rafael, Gabriel, né? E Miguel, né?
Mas tem um período bíblico em que os anjos ainda não eram evidentes, que os emissários de anjos eram confundidos com o próprio Deus. Lembram, eu não sei se é Abraão recebe a figura de três anjos, né? Tem um momento lá que Abraão recebe a figura de 3 anjos. Eles são encarados e respeitados como sendo o próprio Deus. Porque essa era a ideia, né? Eu recebo os anjos com a mesma força que eu receberia Deus, entendeu? Então, a gente poderia trazer isso daqui também para a simbologia do nosso lar, sabe? Clarencio, na vida do redimido André Luiz, ele está exercendo uma figura de anjo de Deus, né? Percebe? Beleza, pessoal. Então, só mais algumas coisinhas. A gente já chegou no nosso tempo, né? É porque eu precisava fazer aquela introdução. Isso era só a introdução, vou começar a estudar agora. Quarta-feira que vem. Nem ainda começou quarta, cara. Quando eu reviso aí, se custou, viu, Guerra? A menos né? que a introdução da próxima, né, do próximo estudo fosse também longa. Eu acho que eu posso fazer quarta que vem. Quarta que vem eu vou estar de atestado lá no plantão. É porque eu não posso entrar em contato com as crianças. Tu já vai estar... Vou estar radioativo. Mas deixa só finalizar essa fala aqui, ó, que eu também sublinhei. O Clarencio diz assim: estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação, né? Então, só para concluir todo esse pensamento que eu abri junto a vocês, eu queria só destacar que é o seguinte: o que Clarencio acabou de dizer, quando ele diz assim, ó, estaremos ao seu lado para estruturar planejamentos para o futuro, né? O que é que ele está convidando a partir de agora André Luiz a fazer? Olha, depois da aliança, cabe você peregrinar. Cabe você ou cabe a você? Cabe a você peregrinar. Cabe a você participar do êxodo, que vai te devolver ao paraíso. Então, uma coisa interessante que eu já vou deixar a deixa aqui. Não basta e não é suficiente você ficar meditando para conseguir mudar os seus próprios conceitos. Não é suficiente para você fazer aliança com Deus, você ficar meditando para você fazer uma renovação da sua visão espiritual. É necessário peregrinar. Mexe aí não, gente, por favor. É necessário fazer o êxodo. O êxodo, ele estabelece em definitivo a aliança com Deus. Tanto é que eu fui fazer um cálculo no Google Maps, quanto é que levava para você sair a pé do Egito até Jerusalém. Alguns dias, bicho. É uma semana, se eu não me engano. É uma semana para você sair do Egito para Jerusalém. Por que 40 anos aquele povo levou? Tinha GPS. Porque não tinha GPS, eles ficaram se perdendo, né? Então, a ideia é o seguinte, é porque mesmo quando você faz aliança com Deus, como é o caso de Moisés, e como as pessoas acreditaram em Moisés, portanto, elas também se identificaram com a aliança, né? É preciso um caminho para essa aliança se estabelecer. Então, não basta a aliança, é preciso o êxodo. É a mesma coisa que acontece na explicação do Kardec em O Céu e o Inferno, né? Você errou, arrependimento tem que existir. É o começo da aliança, mas é preciso a reparação, né? Não basta se arrepender, é preciso a reparação. O que é a reparação? É o êxodo, né? Então, eu finalizo aqui todas as minhas elucubrações, ou parte delas. Daqui a 15 dias eu posso voltar para poder terminar? A gente já está acabando o livro, né? É porque vai um capítulo na frente, aí eu vou voltar. Não volto não, eu pego outro capítulo e eu emendo. Não, isso pode. O problema é só do tempo, assim. Não volto não. Então pronto, eu daqui a 15 dias eu volto para poder a gente fazer outro capítulo e eu continuar provando para vocês que essa estrutura persiste e prossegue. Mas tu já vai estar
pós-radioativo? Já vou estar pós-radioativo. Quais são esses 2 capítulos aí? Deixa eu ver se tem um... Eu não sei se tem número. Pronto, é o capítulo 6 e o 7. Ok? Eu dou por finalizada a transmissão, né? Agora a gente vai prosseguir com a prece, que é sempre seguida antecedida de uma musiquinha. E é um grande prazer estar aqui no Lar Chico Xavier, um ambiente muito acolhedor e familiar. Completamente diferente o ambiente. E nós também ficamos felizes com vocês. Aí, Nossa. que assim seja.